Fala, galera que vai fazer o concurso para o Detran do Distrito Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é trabalhar com vocês questões muito recentes da Banco IBFC, para a gente poder, quem sabe, predizer os temas que vão aparecer na prova amanhã. Então vem comigo. Vamos pegar já questões do último final de semana, da provinha lá do Tribunal de Justiça de Minas. A gente já vai trazer para a nossa revisão de hoje. Sendo que é muito importante sempre ler a bula. Como é que é? Tem que ler o edital, olha aí. O que vai cair na prova? Conceitos de internet, intranet e extranet. Lembrar que a internet é pública, a intranet é privada, a extranet é uma extensão da intranet. Eu sempre tenho que associar a extranet a clientes, fornecedores, parceiros comerciais. Enquanto a intranet é uma rede privada acessada por funcionários de uma empresa, a extranet vai ser a extensão da intranet privada acessada por pessoas de fora da empresa previamente cadastradas como clientes, alunos, fornecedores, ok? Ferramentas e aplicativos de navegação, browser, aí pode cair Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, o examinador deixa em aberto. Correio eletrônico, grupos de discussão, busca e pesquisa, Google. Noções de computação em nuvem, conhecer os modelos de serviço, os tipos de nuvem, as características e vantagens da computação em nuvem voltadas para a redução de custos, para o aumento da segurança, uma maior mobilidade. Questões relacionadas à virtualização, que são intrínsecas à computação em nuvem. Acesso à distância a computadores, Telnet, SSH, TeamViewer, AnyDesk. Conceitos básicos do sistema operacional Windows, principais aplicativos e acessórios do Windows. Conceito de organização de pastas e arquivos, que é o explorador de arquivos, copiar, mover, renomear, excluir. Principais extensões, formatos de arquivos. Lembrar que um TXT é do bloco de notas, RTF é do WordPad, DocX é do Word, XLS é do Excel, PPTX do PowerPoint. Isso é sempre muito importante. Segurança da informação, segurança física e lógica. Criptografia, aplicativos, dispositivos para armazenamento de dados e cópia de segurança. Criptografia, lembrar que a gente tem simétrica e assimétrica. Dispositivos para armazenamento de dados, aqui vão entrar as mídias para backup. HD, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, fita magnética. Procedimentos de backup, incremental, diferencial, diário de cópia. Noções de malware, vírus, worms e pragas virtuais. Toda aquela parte da cartilha, né, de vírus, worm, bot, spyware, ransomware, que é o que mais cai hoje em dia. Cavalo de Troia, backdoor, rootkit. Antivírus e firewall. Pacote Office. Word, Excel e PowerPoint. Além de banco de dados. Banco de dados pode cair o quê? Um Access da vida. Teclas de atalho e audiovisual. Apresentações e audiovisual é uma coisa só, que é o PowerPoint. Ok? Banco de dados é o Access. Então vamos lá, pessoal. Vamos cair dentro. Vamos embora. Questões de informática da Banco IBFC de 2022. Primeira, TJ Minas. Com base em uma planilha eletrônica genérica, assinale a alternativa que apresenta a única fórmula correta que está embutida na célula C2. Na célula C2, a gente tem o resultado 4. Então ele quer saber a fórmula onde C2 é igual a 4. A letra A, você já tinha que perceber que a letra A ela tem uma advertência. O quê? Quando você manda somar de A1 até C2, você está incluindo a célula onde será inserida a fórmula. Isso implica uma referência circular. Se você proceder com uma referência circular, confirmando a referência, ele vai resultar em 0. É um tipo de advertência. Por quê? Eu não posso ter uma célula fazendo uma fórmula fazendo referência à própria célula. Então, se eu estou na célula C2, eu não posso mandar somar C2. Eu tenho que somar todas
que estão ao meu redor, mas eu não posso somar a mim mesmo. Em nenhuma fórmula eu posso fazer referência à minha própria célula. Se isso acontecer, referência circular. E a referência circular, se ela for ignorada, ela vai resultar zero. O objetivo da referência circular é te mostrar que está errado. Aí você cancela e reescreve aquela fórmula. Ok? Então, a letra A vai apontar a referência circular. Vamos ver se tem mais alguma fazendo referência a C2. Ó. Não, nenhuma. Então, as outras, elas vão dar um resultado numérico, exceto a letra E, gente. Exceto a letra E. Não, na letra E, faltou o sinal de igual, foi um erro de digitação. Aí você acrescenta aí, que eu me recordo da prova, ela foi transcrita, né? A gente não tinha ainda o PDF, então não deu para copiar e colar. Tivemos que digitar e houve um erro de digitação na letra E, faltou o sinal de igual. No slide, na prova, tinha o sinal de igual. Como é que é? Bota o sinal de igual aí, meu filho. Todas estão com sinal de igual, ok? A premissa é essa. Todas estão com sinal de igual. Legal. Então vamos lá. Soma de A1 até A2 dividido por B1. De A1 até A2. A1, 2 pontos A2. São células adjacentes, tanto faz 2 pontos ou ponto e vírgula. Vai dar 16. 16 dividido por B1. Quem é B1? B1 é 11. Gente, 16 dividido por 11 não vai dar 4 nunca. Ah, eu quero fazer a conta. Ah, vai arrumar o que fazer. Vai dar 1,45. Mas não precisa ficar fazendo essa conta. É notório que 16 dividido por 11 não é a resposta. Então eu pulo para outra. Na letra C, ele coloca C1, que é 8, dividido pela soma de A1 até B2. Dividido pela soma de A1 até B2. 10 mais 16, mais 11, 27, mais 5, 32. Vai ficar 8 dividido por 32. 8 dividido por 32 não chega nem a dar 1. Como é que vai dar 4? Então, a letra C é horrorosa. A gente vai fazer a conta. Vai dar 0,25, mas não precisa ficar fazendo. Na letra D, eu tenho a soma de B1 até B2. De B1 até B2 vai dar 16. Dividido por A1, que é 10. 16 dividido por 10 vai dar 1,6. Também não chegou a 4. Então, o gabarito por exclusão só pode ser a letra E. A letra E é a resposta. Agora, ratificando. De A1 até B2, 10, 16, 27, com mais 5, 32. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, gabarito letra E de eco. Galera, esse tipo de questão é muito propenso a aparecer. Então, não se furtem de conhecer o mínimo do Excel, que são essas funções de soma, média, mínimo, máximo, ok? Lembrar que o 2 pontos é um até, o ponto e vírgula é um e. E proceder às continhas. Entendi. Vamos para a próxima questão. Haverá mais de Excel. Foram configurados 2 monitores de vídeo no Windows. Para alterar a forma como são exibidas as imagens nesses 2 vídeos, ou seja, o modo de exibição da apresentação, deve-se pressionar tecla logotipo do Windows P. Você tinha que lembrar que no Windows, os principais atalhos usam a tecla com o logotipo do Windows. Pode ser chamado de WinKey. O Windows P lembra de projetor. Quando a gente está dando aula, é comum que haja um data show, um projetor para mostrar a tela do computador. E aí eu posso estender a minha tela com o data show, ou eu posso duplicar, eu posso ocultar o data show, ocultar, deixar somente o data show, deixar somente o meu computador. Então, o Windows P é a tecla que vai permitir essa alternância entre estender, duplicar, manter somente um, manter somente o 2. São as ações que o Windows P vai poder exercer. Agora, nessa revisão, a gente vai lembrar das principais teclas combinadas com a tecla Windows. Os principais atalhos. O Windows L é de lock. Lock é para quê? Para bloquear o computador. Sabe quando você se ausenta da máquina? Você não pode deixar a tua tela aberta lá para qualquer um ler ou mexer.
Você tem uma política de tela limpa. Você tem que fazer o quê? Bloquear o computador. Para isso, você vai pressionar o Windows L. Pressionando o Windows L, você vai bloquear a máquina e a pessoa, quando sentar para usar, vai ter que digitar a senha. Vai ter que fazer um novo acesso. Legal. Então, o gabarito dessa questão é letra D. E vamos lembrar. Tecla Windows mais. Windows mais. Vamos ver. A, C, D, E, I. Tá botando todos? Só os que eu acho que caem. Tá. L, M, P, R. Tá bom. Tá bom. Na letra A, o Windows A vai abrir a central de ações. A de ações. O que é essa central de ações? Na nossa barra de tarefas, que é a barra que aparece na parte inferior direita, a gente tem ícones de programas que são residentes. É uma área de notificação ao lado da data, da hora. Existem alguns botõezinhos que são botões que vão trazer o status da rede, dizendo se a rede é cabeada, se a rede é Wi-Fi, se está online, se está offline. Vão colocar o status do som. Se você clica nesses íconezinhos, ele abre uma opção para entrar numa rede sem fio, para ligar o Bluetooth, para colocar em modo avião, para trabalhar em economia de bateria. Então, essa centralzinha é a central de ações, pode ser acessada com o Windows A. Legal. O Windows C é para Cortana. A Cortana é a assistente virtual do Windows. É uma novidade do Windows 10 que vai trabalhar com reconhecimento de voz, por exemplo, para execução de programas, para acesso a informações na web. A Cortana é como se fosse uma Siri da Apple, é como se fosse uma Alexa da Amazon. É um assistente virtual. Ok? Letra D. O Windows D é para acessar o desktop. Desktop é a área de trabalho. Então, anota aí. Área de trabalho. O Windows E é o explorador de arquivos. O Windows I, configurações. O Windows L é de lock, bloqueia. O Windows M é para minimizar todas as janelas. O Windows P é a ideia do projetor, que caiu na prova do TJ Minas recentemente. E o Windows R é executar. Abre a caixa de diálogo, executar. Então, tem mais? Tem mais, tem muitos mais. Esses são os que eu estou considerando mais importantes para essa revisão. Legal. Vamos para a próxima questão. Leia atentamente a frase abaixo. A criptografia usada nos certificados digitais chama-se criptografia. E agora? Galera, existem dois tipos de criptografia. Existe a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Véspera de prova, não é hora de ficar querendo aprender tudo. É hora de acertar a questão e passar para a próxima. Para acertar a questão, você vai ter que lembrar que na criptografia simétrica existe uma única chave. Uma única chave. E na assimétrica não tem simetria. É assimétrica, as chaves são diferentes. Na simétrica é uma única chave porque a mesma chave usada para cifrar vai ser usada para decifrar de maneira simétrica. Na criptografia assimétrica, eu vou ter que ter duas chaves. E elas são diferentes. Uma chave é pública e a outra é privada. Sempre que a questão trouxer chave pública, ela é assimétrica. Sempre que o examinador falar duas chaves, ela é assimétrica.
Quando a criptografia é simétrica, ela tem uma única chave chamada chave secreta. Tudo bem se o examinador falar privada, mas a gente costuma usar a terminologia secreta para simétrica. E pública e privada para assimétrica. Pública só pode ser assimétrica. Ok? Tá. Então vejamos. A criptografia usada nos certificados digitais chama-se criptografia blá blá blá. Essa tecnologia usa duas chaves, não tenha dúvida. Essa criptografia vai ser assimétrica e essas duas chaves serão o quê? Pública e privada. E quais são exemplos de protocolos que utilizam esses certificados digitais com criptografia assimétrica? O SSL, o TLS, que são implementados, por exemplo, no HTTPS, utilizam certificados digitais assimétricos. O principal algoritmo usado na criptografia assimétrica é um algoritmo chamado RSA, mas isso já está avançado demais. A banca costuma ser rasa. Então, simétrica, uma chave, assimétrica, duas chaves. Assimétrica, pública e privada, gabarito a letra E. Ok? Se a pessoa tivesse o conhecimento básico, ela não tinha como errar. Porque sempre que for duas chaves é assimétrico. Não existe ocasional, constante, harmônica, desarmônica. É pública e privada, gabarito letra E. Tá. Próxima questão. Vamos embora. O conceito de caixa de entrada é muito comum nos principais webmails. Verdadeiro. Todo webmail tem caixa de entrada, caixa de saída. Na verdade, caixa de saída a gente não costuma ter no webmail porque o envio costuma ser online. Então a gente tem caixa de entrada, itens enviados, itens excluídos, rascunho, lixo eletrônico. São pastas costumeiras. Repete. Caixa de entrada, o nome está dizendo, né? Aquelas mensagens recebidas vão para a caixa de entrada. Itens enviados são os e-mails que eu já mandei. Itens excluídos, aqueles que eu apaguei. Que eu recebi e apaguei. Rascunhos são aqueles que eu não acabei. Eu comecei a digitar e parei no meio, não enviei. Aí fica na pasta rascunho. Esperando eu terminar e enviar. Depois que eu enviar, vai para itens enviados. E lixo eletrônico é uma pasta onde o próprio servidor identifica, utilizando técnicas de inteligência artificial, quais são mensagens propensas a serem spam, indesejadas, de conteúdo inadequado, propagandas. Aí ele vai jogar para o lixo eletrônico. Pode errar? Pode errar. Você pode conferir de vez em quando. Item 2. O webmail só pode, gente, somente, chama sempre atenção, né? O webmail só pode ser acessado a partir de alguns navegadores. Só os especiais. Fala sério. Qualquer navegador usa o quê? Protocolos da web, HTTP, HTTPS. Logo vai poder acessar qualquer webmail. Esse item é falso. Qualquer navegador pode acessar um webmail. Pode ser o Opera, o Safari, Google Chrome, Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Existem muitos navegadores. Ok? Vamos para a próxima. O principal webmail da Microsoft é denominado de Microsoft Access. Horroroso. Microsoft Access é um programa de banco de dados, que pode vir a cair na prova. Banco de dados. O programa para e-mail da Microsoft vai ser... O principal webmail da Microsoft era o Hotmail. Agora é o Outlook.com. Ok? O Hotmail foi o primeiro e aí a gente agora acessa com Outlook.com. Beleza. Como é que vai ficar aqui? O Access é um banco de dados relacional, é isso que tem que saber para a prova? É. Banco de dados relacional a gente chama de SGBDR. Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Então, o item 3 também é falso. Verdadeiro, falso, falso, gabarito letra A. Vamos para a próxima.
Assinale as alternativas abaixo a seguir. A única que identifica corretamente é a forma de compactar um arquivo zip. Gente, arquivo zip é o formato de compactação padrão do Windows. Existem outras extensões de arquivos compactados. Como o edital fala de extensões de arquivo, você tem que saber que ARG, RAR, GZ, ARG, RAR, GZ, são formatos também compactados. Legal. Mas o zip é o padrão do Windows. O zip eu não preciso de instalar nenhum outro programinha para poder criar ou abrir. As demais extensões, os demais formatos, eu vou precisar, né, ter um utilitário. Legal. Como é que eu faço para compactar? Seleciono o arquivo ou pasta, clico com o botão direito. Na sequência, eu vou clicar em enviar para, e aí pasta compactada. Para quem nunca fez, seleciona um arquivo, botão direito, enviar para, pasta compactada. Aí ele vai criar uma pastinha com zíper, que é a ideia da pasta compactada. E dentro desse arquivo vai estar o meu arquivo, né? Eu posso acessar dando um duplo clique. O Windows, ele consegue abrir arquivos zip. Legal. Então, clicar com o botão direito do mouse. Selecionar criar atalho? De jeito nenhum, não tem nada a ver. Clicar com o botão direito do mouse. Selecionar renomear? Não. Enviar para, em seguida a pasta compactada, gabaritozinho letra C de Charlie. Direito do mouse copiar? Também não. E botão esquerdo também não. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Show. Quanto à planilha eletrônica apresentada logo abaixo, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. A soma da célula B2 com a célula C3 terá como resultado 14. Nem precisava saber muito Excel para isso, né? B2 é 5. C3 é 9. 5 mais 9, 14. O item 1 é verdadeiro. O resultado da fórmula de soma de A1 até, o 2 pontos é um até. De A1 até C1 é a linha. Ó, de A1 até C1. Tem gente que vai perguntar assim, mas não pegou o 4 e o 7? De jeito nenhum, meu filho. Não é a linha 1 até a linha 1. De A1 até C1. Então ele está pegando só A1, B1 e C1. Todo intervalo é retangular. Jamais haverá um intervalo tipo um L. Nunca, nunca. Todo intervalo é retangular. Um intervalo pode ser uma linha, pode ser uma coluna ou pode ser uma matriz. Tá? Nunca o intervalo vai fazer isso. Isso aqui, se tu fizer um intervalo assim, ó, tu não diga para ninguém que teve aula comigo. Nunca, nunca. Não fala não, fala que teve aula no concorrente. Eu estudei lá no concorrente. Intervalo sempre vai ter que ser retangular. Entendi. Então a soma de A1 até C1 vai ser 6. O item 2 é verdadeiro. E o item 3? O circunflexo é para trabalhar com potência. Vai ficar A3, que é 7, elevado a B1, que é 2. 7 elevado a 2 é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, verdadeiro, gabarito letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos para a próxima. Com base em uma planilha eletrônica genérica a seguir, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual a média de A2 até C2, mais a soma de A1 até C1. A média, lembra que a média é a soma dividido pela quantidade. De A2 até C2, está passando por B2. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3, que é a soma dividido pela quantidade, mais a soma de A1 até C1. A1 até C1 é 4 mais 5 mais 6. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. 6 dividido por 3, mais 4 mais 5, 9, com mais 6, 15. 6 dividido por 3, 2. Mais 15, 17. Gabarito, letra
E. Ok? São duas continhas. Soma de A1 até C1 é a soma da linha 1, que vai dar 15. 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Média de A2 até C2 é a média da linha 2. 1, 2 e 3, a média vai ser 2. Então ficou 2 mais 15. 2 mais 15, 17, gabarito, letra E. Vamos que vamos. Assinale a única alternativa que esteja tecnicamente correta quanto a ser, respectivamente, a identificação de um típico endereço de uma página, que é uma URL, e em seguida o genérico endereço de correio eletrônico. Genérico endereço de correio eletrônico. Vamos lá. Endereço de página costuma ter www.nomedapagina.com.br. Então, endereço de página pode vir o HTTP? Pode, mas é HTTP, não é HTTP. E depois dos dois pontos tem duas barras. Então, a letra C também está errada. Então, eu já eliminei a B. Endereço de página não tem essa sintaxe. Eliminei a C. Na letra D, esse arroba separando o nome do usuário e do domínio é característica do e-mail. Ele trocou. E na letra E, ele bota corretamente o endereço da página. Ele quer, respectivamente, página e e-mail. O e-mail ele vai ter o nome do usuário, arroba, o domínio, que é o nome da instituição. O nome do usuário, arroba, o nome da entidade. O gabarito letra A. Por que a letra E está errada? Ele inverteu. Ele botou o nome do usuário depois do .com.br, depois do domínio. Ele trocou. Então a letra E está errada. Gabarito letra A. Questão relativamente fácil, né? Vamos para a próxima. Quanto aos códigos maliciosos de computador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1. O Windows Defender é um antivírus gratuito, oficial, que vem acompanhado no Windows 10. Certo ou errado? Perfeito. O Windows Defender é uma central de segurança. Vai ter antivírus, vai ter anti-spyware. A gente tem firewall no Windows. Volta e meia, os alunos me perguntam, professor, qual é o antivírus que você usa? Eu não uso nenhum antivírus de terceiros. Eu uso o antivírus da própria Microsoft. Eu estou mais preocupado em ter uma navegação salutar e não ficar abrindo anexos suspeitos e não navegar por sites de conteúdo hacker, de conteúdo pornográfico gratuito. São medidas preventivas para ter um computador isento de vírus. Então, o meu antivírus é o próprio antivírus do Windows. O item 1 é verdadeiro. 2. Existe uma premissa básica de que todos os vírus são categorizados como malwares. Então, o que é categorizar? É classificar. Logo, a gente tem a premissa de que todo vírus é um programa ruim. Antigamente, existiam muitos, entre aspas, tipos de vírus. Os programas ruins eram taxados de vírus. Só que hoje tem tantos que criaram esse termo genérico, que é o malware, e começaram a categorizar vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor, ransomware, rootkit. Então, os vírus são classificados como malwares. Esse item 2 é verdadeiro. 3. Os cavalos de Troia, Trojan e cavalo de Troia, são programas maliciosos que sequestram os dados do computador em busca de resgate. O que você acha? Essa tá ruim. Quem sequestra é o ransom. Ransom é que pede resgate. Ransomware é aquele programa que vai criptografar o disco da vítima e pedir resgate para liberar a chave. Se ela não pagar em tanto tempo, ele apaga tudo. Então, o ransomware está na moda, gente. Existem inúmeros ataques ransom famosos aí, tanto em instituições governamentais quanto em empresas privadas. Muitas foram vitimadas por esse tipo de ataque. O preço do Bitcoin alavancou muito com esse tipo de ataque também. Então, o ransomware está na moda. A probabilidade de aparecer na prova é sempre muito grande. Item 2 é falso, porque não é característica do cavalo de Troia, sim do ransomware. Então, o gabarito ficou o quê? 1 e 2. Letra
B de bravo. Vamos à próxima questão. Conforme Veloso é uma bibliografia do edital à época, a plataforma do Microsoft Windows é um sistema operacional de rede considerado como sendo do tipo multiusuário e multitarefa. Por que multitarefa? Todo Windows é multitarefa, gente. Todo Windows é multitarefa, é um programa, na verdade, que vai permitir, é o sistema operacional que vai permitir que a máquina trabalhe com vários programas concorrendo ao uso do processador. Na época do DOS, lá no início da década de 90, eu só conseguia abrir um programa de cada vez. Para abrir um, eu tinha que fechar outro. Eu só conseguia trabalhar com um de cada vez. No passado, se eu tivesse mandado imprimir um documento com 200 páginas, eu tinha que esperar acabar a impressão para poder usar a máquina. Ela ficava parada enquanto estava imprimindo. Hoje eu consigo mandar imprimir, ouvir música, baixar arquivo, digitar, tudo ao mesmo tempo. Essa impressão de simultaneidade se dá através do quê? Do compartilhamento de tempo. Várias tarefas, vários processos vão compartilhar o tempo do processador de uma forma rápida, dando a impressão de simultaneidade. O Windows ele é multitarefa, ele tem suporte a mais de um usuário, a gente tem contas de usuário, a gente tem a possibilidade de trocar de usuário deixando um usuário ativo. Eu posso ter 2 usuários ativos na máquina ou mais, eu posso trocar de usuário, basta ter memória para isso. Ele é multiprocessamento ou multiprogramável, onde eu posso ter mais de um processador físico ou encapsulado e trabalhar, né, com processamento paralelo. Então, ele é multiusuário e multitarefa. Multiusuário e multitarefa. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos à próxima questão. Essa questão já deu o gabarito para a gente. Sem problema. Vamos ratificar. Vamos embora. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual a máximo de A1 até C2 dividido por continuum de B1 até C2. Máximo é a função que retorna o maior valor de A1 até C2. O maior valor de A1 até C2 é 20. Dividido, né, a barrinha é o operador de divisão, pelo continuum de B1 até C2. O que é continuum? Continuum é a quantidade de números. É para contar quantos números a gente tem nesse intervalo. De B1 até C2. Cuidado que o intervalo agora mudou. De B1 até C2 eu tenho 4 números. Então 20 dividido por 4 é igual a 5. Fique esperto que existe continuum e conte-valores. São diferentes. Continuum só conta se for número, texto não conta. Conte-valores conta qualquer coisa diferente vazio, número, texto, ok? Então existe continuum e existe conte-valores. Legal. Próxima questão. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual B2 vezes C2, B2 vezes C2, 60, certo? B2 vezes C2, dividido por B1 elevado a 1. B1 elevado a 1. 2 ao cubo é 8. Mais o máximo de A1 até C2. De A1 até C2, lembrando que todo intervalo é retangular, o máximo aqui é 20. O máximo de A1 até C2 é 20. Então, 60 dividido por 8 vai dar 7,5 mais 20, 27,5. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Beleza? B2 vezes C2, B2 vezes C2, 10 vezes 6, 60, dividido por B1 elevado a 1, 2 elevado ao cubo, 8, 60 dividido por 8,
7 vezes 8, 56. Sobrou 4. 4 é metade de 8, 7,5. Mais 20, 27,5, gabarito letra C. E vamos que vamos. O que ele vai fazer agora? Eu vou resolver as mais internas primeiro. Então vai ficar igual a multi. O que faz a função multi? Ah, não conheço. Ah, então deduz. Multi é para calcular o quê? A multiplicação, produto. De A1 até B2, de A1 até B2, qual é o máximo? 5. Ponto e vírgula, o mínimo de B1 até C2. O mínimo de B1 até C2 é 2. O produto entre 5 e 2 é 10. Por isso o gabarito aí é o quê? Letra E de eco. Agora, aquele tópico lá do edital que falava de extensões de arquivo. As respectivas extensões padrões dos arquivos referentes às últimas versões dos editores de apresentação. Editor de apresentação vai ser PPTX. Editor de planilha, XLSX. Editor de texto, DocX. Então, PPTX, XLSX e DocX. Gabarito letra D de delta. O que é interessante saber? Pode cair uma questão sobre o Microsoft Access, que é o nosso banco de dados. No passado, gente, até a versão 2003, isso é muito velho, os arquivos do Access eram MDB, que é Microsoft Database. Nas versões atuais, a extensão do Access é ACCDB. Então não se assuste se você vir uma extensão com 5 caracteres. Access, ACC, Database, DB. Ok? Banco de dados. Então, ACCDB é mais uma extensão aí para acrescentar no pacote Office. É a extensão do Access. Maravilha. E o que esse Access faz? Cria banco de dados. E o que é um banco de dados? Ah, o banco de dados relacional contém tabelas. Tá? O editor de planilhas do Excel possui uma série de comandos de atalho que facilita e agiliza a produção desse tipo de arquivo. É um comando de aplicar ou remover a formatação em taxado. Assinale a alternativa correta sobre esse comando. Gente, esse atalho só serve para o Excel, não serve para o Word, por exemplo. No Excel, quando você pressiona Ctrl 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem funções. Ctrl 1 é formatar célula. Ctrl 2 é a mesma coisa que Ctrl N, negrito. Para que alguém vai querer cobrar o Ctrl 2 para a prova? Ctrl 2 e Ctrl N é a mesma coisa. Ctrl 3 é itálico. E aí você começa a deduzir. O Ctrl 4 vai ser o quê? Sublinhado. E o Ctrl 5 é o taxado. Como é que você sabe disso? Questões de concurso. Então, ele quer a formatação taxado, que coloca uma linha no meio da palavra, dando aquela ideia de erro, né? Taxar um texto é colocar uma linha no meio, tipo um código revogado, uma gramática errada. Isso é taxado. Taxado vai ser Ctrl 5, gabarito letra A. O Ctrl S vai ser sublinhar. O Ctrl N vai ser negrito. Gabarito letra A. Tomara que caia. Tomara que caia mesmo. Vamos lá para PC Bahia. Quanto aos conceitos básicos sobre internet e intranet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1. A grande diferença entre as duas é que a intranet é totalmente criptografada. Gente, isso está errado. Por quê? Não é a grande diferença entre as duas. A diferença é que a internet é uma rede pública e a intranet é uma rede privada. Ambas podem utilizar os mesmos protocolos, a mesma tecnologia. Então, tanto na internet quanto na intranet, eu vou poder ter criptografia, vou poder usar HTTP, HTTPS. Isso cai muito no CESP, por exemplo.
O SESC pergunta muito, HTTPS é intranet? Não sei, HTTPS pode ser tanto internet quanto intranet, os protocolos são os mesmos. Então, o item 1 está errado. A grande diferença é que a intranet é privada e a internet é pública. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, a melhor coisa que você tem a fazer é riscar as alternativas que tem o número 1. E aí, olha que maravilha. Marca a letra C e passa para a próxima. Sinceramente, você está fazendo prova, tem a questão do tempo. Eu sugiro que, se você tem certeza daquele item, trabalha logo a exclusão das alternativas. Se conseguiu achar a resposta, perde tempo não. Perde tempo não, que às vezes menos é mais. Olha essa questão aqui. Ó. O item 1 é irrefutável. É claro que ele é falso. Ninguém pode negar que ele é falso. O item 1 está errado. O item 2. O item 2 é um probleminha. O número de usuários em uma intranet é limitado. Até aí é fato. Por que o número de usuários é limitado? Porque os recursos são privados. Na internet, se você me perguntar quantos usuários existem na internet, eu vou falar para você que é impossível determinar. A internet é uma rede pública, qualquer um pode entrar. Quando eu penso na intranet, o número de usuários é limitado à quantidade de funcionários. Então existe uma limitação devido ao fato de ser restrito ao quê? Aos funcionários de uma empresa. Por questões de privacidade, é intrínseco à intranet. Ela é acessada por funcionários. Então, ela é limitada por questões de privacidade, porque o acesso dela é o quê? Privado. É o entendimento que você tinha que ter. O item 2 ele podia causar dúvida, estranheza, mas você tem que perceber que a intranet é uma rede privada. E ele fala aqui, por questões de privacidade, é porque ela é uma rede privada. Então, o item 2 foi considerado verdadeiro. 3. Numa intranet são tipicamente compartilhados impressoras, bancos de dados, né? São recursos de uma rede. Discos, equipamentos em geral são compartilhados. Conexões de internet também podem ser compartilhadas, enfim. 3 é verdadeiro, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Embora os computadores conectados à internet utilizem o endereço para localização e troca de informações, os usuários utilizam nomes amigáveis. Os nomes amigáveis são chamados de URL. Ele quer, respectivamente, as máquinas elas trocam informações através de pacotes. E esses pacotes utilizam o endereço IP. IP é Internet Protocol, protocolo entre redes. Então, o endereço IP, que é uma numeração, né, são 4 números, variando aí de 0 a 255, separados por ponto. É o endereço IPv4, que é o endereço nativo da internet. E os nomes amigáveis são formados por domínios e chamados de URL. Exemplo, http:// www.ibfc.org.br. Então, isso é uma URL. Gabarito letra C de Charlie. Professor, o que é o endereço MAC? O MAC é como se fosse um serial da placa de rede. O MAC já é um endereço físico. É um endereço que vem gravado na placa de rede, que não muda. Esse endereço MAC é um endereço de 48 bits, tem uma notação hexadecimal separada por hífen, é bem diferente. O endereço MAC está para a placa de rede, assim como um e-mail para um chip de celular, por exemplo. É um endereço serial. Entendi. Então, gabarito da questão, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Segundo Marsula, gente, segundo NIST, né, que é o manual de referência usado por Marsula, usado pelos principais autores, os serviços de computação em nuvem oferecem 3 modelos básicos. Quais são os modelos básicos? Você pode até falar para mim que conhece um monte de modelos de serviço, mas os básicos que são normatizados lá no NIST
São infraestrutura, plataforma e software. Então, gabarito aqui, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. E a ordem dessa infraestrutura, desses modelos de serviço, sempre vai trazer. Ele pode colocar caixinhas para você preencher. A infraestrutura é a base para a plataforma que permite o desenvolvimento do software. Então, a ordem sempre vai ser infraestrutura na base. Ok? Depois, plataforma e software. A infraestrutura ela vai ser o quê? Subjacente à plataforma. Né? Ela está embaixo da plataforma. A infraestrutura ela vai hospedar, a plataforma vai construir e o software vai ser consumido. São as relações desses modelos de serviço. Legal. Lembrem que a nuvem ela quebra um paradigma na computação, transformando a oferta de produtos em serviços. Até pouco tempo atrás, eu comprava programas. Eu comprava a licença de um software. Não faço mais isso. Eu agora pago pelo uso e acesso o software online. Até pouco tempo atrás, eu comprava um disco HD para poder guardar meu backup. Agora eu não faço mais isso. Eu não compro nem pendrive, porque eu tenho um drive virtual que eu pago uma mensalidade e utilizo como um serviço. Então, antigamente, eu queria ter mais computadores na empresa. Melhores computadores. Hoje, eu tenho máquinas virtuais trabalhando para mim na nuvem, sem gastar minha luz, sem gastar minha refrigeração, né? sem necessitar de refrigeração, sem ocupar espaço físico. Na nuvem. A nuvem oferece recursos virtuais. Então, a virtualização é uma característica da nuvem, que vai agrupar recursos para poder oferecer mais por menos. Legal. Vamos que vamos. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente um aplicativo típico de internet. Gente, Instagram é aplicativo de internet, YouTube, Gmail, Apple não. Apple é uma fabricante do iPhone, do Macintosh, né? Então, do iPad e de mais uma porrada de coisas caras e bacanas. É pós-concursado, né? Enquanto você não passa na prova, continue usando seu PCzinho com Windows. Deixa para usar o Apple, o Mac, depois que tiver concursado, porque ele não cai. Tá? Então, gabarito aqui, letra B. Galera, com isso, a gente vai encerrando as questões propostas para essa revisão de véspera. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na prova, espero de fato ter ajudado. Amanhã, domingão, eu vou ficar em QAP aí para receber a prova. Toda a equipe do Estratégia vai ficar voltada aí para o recebimento dessa prova, né? A equipe de jornalismo vai conseguir a prova. Se vocês conseguirem mandar rápido lá para a equipe de jornalismo, eles vão repassar para a gente poder fazer aquela correção e trazer o gabarito extraoficial em primeira mão depois da prova. Então, já fica anotado aí na agenda, já fica o convite para amanhã. Acabou a prova, se liga no canal do YouTube do Estratégia para assistir a correção com todos os professores, trazendo o gabarito extraoficial, as impressões da prova e as proposições de recurso que possam vir a surgir. Beleza? Grande abraço para todos, boa sorte, sucesso amanhã, fiquem com Deus, tamo junto. Valeu!